Então, para conduzir esse painel, que vai ser bem legal, eu vou chamar aqui a Valéria Carretti. Ela está num grupo da Pagos que está estudando esse tema, então ela está cheia de novidades, vai contar um monte de coisa bacana aqui. E a gente vai ter também a participação da Visa e do Banco do Brasil, que foram as empresas, e a Microsoft, que foram as empresas que realizaram a primeira transação efetivamente de comércio através de agentes de inteligência artificial. Então, vai ser um super painel. Passar a palavra aqui para a Valéria. Gente, boa tarde, boa tarde. É um enorme prazer aqui estar com vocês. Até hoje, a gente, para efetivar uma compra, a gente pegava o nosso smartphone e fazia clique, aprovava, né? Fazia todo, pesquisava, anotava no papel os preços, né? No dia 11 de março último, o mercado brasileiro de pagamentos se transformou, né? Não porque foi um novo formato de Pix ou porque apareceu uma nova bandeira revolucionária de cartão de crédito. Foi uma coisa muito mais silenciosa e, por isso, mais perturbadora, mais inesperada. No dia 11 de março, foi efetivada a primeira transação de agentes, né, de compra agêntica no Brasil. O que quer dizer isso, no final das contas? Quer dizer que um agente pesquisou, olhou, escolheu, negociou e depois vocês vão contar, pagou. Né? Então, isso transforma completamente o formato. Né? Não é uma coisa de tecnologia, é como o ecossistema vai se transformar nesse novo momento. O mercado de pagamentos no Brasil, na última década, ele se descabelou tentando fazer com que o checkout fosse suave, frictionless, como a gente fala. Né? A gente criou One Click Buy, criou pagamento por aproximação, criou biometria, como falamos agora há pouco. Tudo para quê? Para fazer o ato de comprar ser quase imperceptível. E hoje, o comércio agêntico ele vai fazer uma transformação que ele não vai tirar a fricção do carrinho. Ele vai desaparecer com o carrinho. Né? Então, é um outro conceito completamente diferente. Né? E ele é uma mudança de paradigma que não muda só a tecnologia, ele muda como o sistema se organiza. Né? Então, imagina que você está em casa e acabou sua água, você não precisa se preocupar que acabou sua água, você não precisa se preocupar que o seu seguro do seu carro venceu. O seu agente vai saber disso, o seu agente conhece seus costumes, o seu agente conhece suas preferências, conhece suas marcas preferidas, sabe os seus limites orçamentários e ele vai tomar as decisões devidas para que isso seja reabastecido a contento lá no futuro. Então, ele não apenas compra também, isso que é importante. Ele negocia com o agente da loja em milissegundos. Ele não vai só fazer lá, consultar o preço e falar é A, ou B ou C. Ele vai negociar com o agente do outro lado. Né? Então, isso muda o centro do conceito de compra e venda. Né? Então, quem não entender hoje, quem achar que isso é ficção científica, e não entender que hoje o cliente não tem mais dedo, mas ele tem algoritmo, vai estar em mais lençóis em pouco tempo. Né? E é sobre esse momento de extremo desconforto, que eu acho extremamente positivo, que a gente tem este painel aqui fantástico, com personalidades que efetivamente estão transformando o mercado. Então, eu quero chamar aqui, para fazer esse painel aqui, dar um pouco de luz sobre esse tema, o nosso primeiro convidado, ele é diretor de inteligência artificial do Banco do Brasil.
ele é mais importante que isso, ele é o cara que fez a primeira transação, né? Fez a primeira transação acontecer no dia 11 de março. Ele fez uma transação com o banco, com o cartão BB Visa, que pesquisou, que escolheu e que depois efetivamente pagou. Tudo isso depois de uma interferência humana mínima. Pedro traz a perspectiva do emissor, que está na linha de frente dessa transformação. Bem-vindo, Pedro. Obrigada pela presença. Eu ainda sou velha guarda para algumas coisas, viu, gente? Falta a mão. Agora eu quero chamar o segundo convidado, que é um especialista em inteligência artificial e agentes inteligentes da Microsoft. A Microsoft está na linha de frente da construção de agentes de IA que conseguem executar ações complexas de forma autônoma. Ele traz a perspectiva da tecnologia, como os agentes de IA estão sendo construídos e o que eles conseguem fazer, e os desafios técnicos de permitir que um algoritmo tome decisões pelo ser humano. Carlos, bem-vindo, obrigada. Nosso terceiro... Está falando? Tá, né? Nosso terceiro convidado é VP de Produtos e Inovação da Visa. A Visa forneceu a plataforma Visa Intelligent Commerce para a primeira transação agêntica do Brasil. Ele traz a perspectiva da infraestrutura de pagamentos, como a Visa está se adaptando para permitir que agentes comprem de forma segura, confiável e em escala. Bem-vindo, Fred. Obrigada. Vontade. Isso aqui é todo mundo amigo, viu, gente? Então, a gente faz de uma forma mais tranquila, menos formal. Gente, como vocês veem aqui, a gente está com pessoas de peso e pessoas efetivamente que estão colocando a mão na massa e fazendo esse momento acontecer. Então, para a gente começar aqui, a IA já recomenda filmes, já responde mensagens, já faz um pouco mais do que a gente até imaginava há pouco tempo atrás, né? Psicólogo, médico na China, hoje por centavos. Acabei de ler essa mensagem na rua. Quiosques de IA fazendo consultas por centavos na China. Então, o conceito do comércio agente, ele desloca justamente a jornada de compra da pessoa para o agente, né? Num momento de frente, né? Então, quando a IA começa a comprar, o que realmente muda para os bancos, para o varejo, para os meios de pagamento e para as plataformas de tecnologia? Pedro, quer começar? Posso começar? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Primeira perspectiva, por que a gente está investindo nisso? Eu acredito que o mercado vem investindo. Tem uma pesquisa CNDL bem interessante, 40% dos brasileiros já considera comprar IA generativa. Eu não auditei esse dado, mas me pareceu uma fonte confiável, que é meio mensagem. Segundo país no mundo com maior uso de GenAI, só perde para a Índia. E aí, quando a gente olha um ajuste aí de população, isso é bem significativo, né? E outros dados, por exemplo, da aplicação do ChatGPT, que mostra realmente o número de consulta. É uma abordagem, mais que uma abordagem na tecnologia, mais que uma tecnologia, sei lá, um jeito de lidar com a computação que caiu no gosto do brasileiro. E do mundo, né? Mas do brasileiro. O que muda para a instituição financeira? Só, acho que um passo anterior, olhando uma perspectiva de cenários prospectivos, provavelmente aqui a gente vai ter três possíveis visões diferentes de como isso vai se comportar. Acho que tem dois grandes eixos de incerteza, olhando o futuro prospectivamente falando. Primeiro é quem vai controlar ou quem vai orquestrar mais a jornada e a principal interface. Tem uma hipótese de que, por exemplo, instituições financeiras, as grandes bandeiras, as aplicações já mais generalistas, tem várias hipóteses. Eu acredito que os grandes e-commerce não vão ficar olhando e esperando ficar como um marketplace invisível por trás disso. Também devem eles batalharem, brigarem para ser o front office desse tema. Outro eixo de certeza, vai lá, que eu ainda acho importante, é quem vai ganhar ou perder relevância nesse momento. Então, a gente está falando aqui que as instituições financeiras, na nossa tese, elas continuam sendo relevantes porque elas têm um elemento que, além de expertise, envolve capital, que é as decisões de alocação de limite de crédito. Então, Microsoft provavelmente não vai querer ter no seu balanço, até pela sua atuação global, crédito, capital alocado para emprestar. Visa, claro, lida com isso, mas também acho pouco provável que a Visa vai querer ficar emprestando
dinheiro ao mundo. Então, se é uma compra, se exige crédito, ainda assim vai ter algum tipo de instituição financeira, ainda que é fintech, é incumbente, aí pouco importa. Mas para emprestar precisa ter balanço, e balanço forte precisa ter um business bem especializado, né? Então, é outro eixo de incerteza. E, por fim, outro eixo de incerteza para mim, que ainda é um eixo de incerteza assim, relevante, o grau de autonomia. Teoricamente, dá para exercitar níveis de autonomia totalmente autônomo, ou totalmente, assim, com várias fricções, não fricções, mas várias confirmações, mas vai depender talvez do tipo de compra, do perfil, enfim, então isso também não vai ser algo standalone, né? Talvez vai se comportar ao longo do tempo, com mais evolução, perfil de cliente e o próprio perfil de compra em si. E por que não estabelecimento comercial? Se talvez é um estabelecimento comercial que eu já conheça, ou alguma compra mais recorrente, tem mais autonomia. Se é uma compra diferente num estabelecimento pela primeira vez, eu quero confirmar antes. Então, essa miríade aí de possibilidades acho que é o nosso foco nesse momento de trabalhar para trazer produtos ao mercado. Entendi. Perfeito. O momento ainda é de construção, então tem vários caminhos possíveis, né? Podem ser um ou outro ou todos juntos. Fred, essa é a experiência, né? O que vocês aprenderam no sentido de segurança, autorização e de credenciais de pagamento? Como é que isso, qual foi o aprendizado da experiência? Legal, Valéria. Obrigado. Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Prazer para quem eu não conhecia ainda. Uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Carlos, Pedro, que honra estar aqui com vocês aqui nesse painel, tá? A primeira coisa que é legal esclarecer é o seguinte: a infraestrutura para uma compra agêntica, a infraestrutura já existe. A gente não é uma infraestrutura nova, tá? Então, a gente está falando dos mesmos componentes core, só que a gente precisa agregar nessa infraestrutura algumas camadas que são novas para o mundo agêntico, tá? Que camadas são essas? O que a gente está aprendendo com isso, né? A primeira coisa é que confiança é chave. Confiança muda o jogo. O comércio agêntico ele não vai escalar se ele não tiver um nível de confiança. E como é que a gente entrega a confiança para uma transação agêntica? São alguns componentes novos. Então, primeiro, a gente vai pensar que uma transação agêntica, ela tem desculpe aqui o pleonasmo, tem um agente novo, tem um participante novo, que é o agente. Este agente ele precisa ser certificado e autenticado. Esse é um componente novo. Já existe autenticação de consumidor final. Agora, o protocolo tem um componente novo, que é a autenticação do agente. Quando você carrega uma credencial de compra, no caso, um cartão, num comércio, num agente, você precisa tokenizar esta credencial para aquele agente. A tokenização já existe faz tempo. O que a gente está fazendo é criando uma identificação específica da tokenização para este agente. E o comércio que vai aceitar essa transação precisa estar em condições ou precisa receber a informação correta, no sentido de que esta compra é uma compra autêntica de um agente confiável. Então, esta também é um pedaço da informação, é um capítulo novo que a gente está colocando na trama aqui para autorizar uma transação agêntica. Mas, no fundo, a transação acontece na infraestrutura que já existe, agregando algumas camadas adicionais. A gente ainda está no começo dessa jornada, aprendendo muita coisa. A única certeza que a gente tem a gente não sabe o que vai acontecer, né? Assim, as coisas que a gente imagina, parte acontecem, parte não, e a gente está aí colado, aprendendo e super faminto para seguir adiante. E muito legal a transação que a gente fez aqui com parceria com o Banco do Brasil, e o Pedro foi um patrocinador absurdo nisso. Inclusive, o cartão que a gente usou foi do Pedro, tá bom? Que fique registrado aí. Pessoal, Pedro. Depois eu falo do que a gente compra. Olha, que a gente sabe, é legal. Mas aquela transação que a gente fez foi uma transação para testar essa infraestrutura. Então, o Banco do Brasil teve que confirmar que ele estava ali preparado em algumas coisas. A gente testou de verdade uma transação, conversando com a gente, comprando no comércio real,
para ter certeza que do lado do emissor, aquela transação chegava com os parâmetros certos, ia ser autorizada, não ia ser declinada sem justificativa, do lado do comércio não ia ter nenhum ruído, nenhum sinal estranho, e foi isso que a gente fez. Agora que a gente testou que a infraestrutura está dada, o trabalho é evoluir os casos de uso, né? Colocar isso na mão do consumidor final. Respondi? Perfeitamente, né? E uma coisa que a gente estava conversando lá fora, que é interessante a gente ter a consciência que toda a infraestrutura para esse novo momento está pronta. Nós podemos hoje colocar agentes no mercado fazendo o que eles fizerem em laboratório, vamos dizer assim, desde que o último clique de aprovação seja o humano. Neste caso foi, no caso deles foi, o Pedro deu lá o ok para o agente efetivar o pagamento, mas ele jogou as credenciais de pagamento direto no carrinho e sumiu com o carrinho para você. Você só autorizou que ele o fizesse, né? Então, tokenização, né? Não, o que eu achei muito interessante, o que o Fred falou, que foi realmente usando um pouco do canal e da experiência que o cliente do banco já tem. Então, foi um push notification, por exemplo, o aplicativo do banco, veio, confirmar a compra, eu confirmei. Então, foi um laboratório pelo não mútil, porque realmente foi um É. foi um Foi um teste em produção. e inclusive já comecei a consumir o produto comprado. Esse deixa para o final. Quem acertar, quem acertar depois o que foi que eles fizeram de compra vai ser interessante. Bem, quando a gente olha isso, a gente vê muito claramente a transformação que esse tipo de negócio traz para os mais diferentes segmentos que atuam num processo de compra. O marketing, né? Hoje a gente faz publicidade, propaganda ou com o nome que você quiser dar para um ser humano. Quando os agentes tomam a frente, como que a gente vai lidar com isso? Né? Como que a gente vai fazer comunicação para a gente? O que muda nesse mundo, né? Vou ter que fazer propaganda para algoritmo? Como é que é isso? Carlos, como é a tua visão? Você, como especialista de tecnologia, que está aí atrás da Microsoft, de grandes plataformas de inteligência artificial que você estava me contando, como é que vocês veem essa mudança? Boa tarde a todos. É interessante, né? Eu estava aqui, como vocês comentaram anteriormente, né? A gente vai ter pontos de vista que vão se complementar e assim a gente vai construindo uma consciência de onde a gente pode chegar, né? E principalmente aqui o mercado brasileiro, a gente tem situações muito específicas, né? Quando a gente estava comentando anteriormente de o que muda nesse cenário, me veio muito a ideia de que a jornada de compras, jornada de vendas, ela continua existindo. A gente tem novos atores e a gente tem muito provavelmente um reposicionamento de onde as coisas estão acontecendo. Quando a gente pega toda a quantidade de informação que a gente vem gerando aí ao longo dos últimos anos, quando a gente olha para a tecnologia, inteligência artificial, tudo que ela está conseguindo aprender e ela faz essas interações baseadas no elemento-chave que vocês comentaram, que é a confiança. Quanto mais confiança tiver nessa jornada, mais rápido vai ser a evolução dessa jornada e desses atores, eles vão começar a se movimentar muito mais rápido. Confiança, de uma forma especial no Brasil, a gente tem, o brasileiro tem questões bem especiais relacionadas ao psicológico com confiança, né? Confiança voltada à infraestrutura, à segurança, à governança, mas tem um lado psicológico que eu acho que aqui no brasileiro é um pouco mais forte. E eu vou comentar um caso que aconteceu comigo para responder a segunda pergunta, né? Eu sou aquarista, tenho um aquário marinho há muitos anos, né? Um hobby que eu adquiri com meu pai. E aí eu vi que o meu aquário, os corais não estavam se desenvolvendo bem e pela minha experiência eu achei que tinha alguma questão relacionada à luz do aquário, né? A luz é fundamental no aquário marinho ali para o desenvolvimento dos corais. Eu peguei o meu smartphone, que eu gosto muito de usar o Copilot no modo conversa, né? E ali conversando, eu tô desconfiando aqui que o meu aquário está com problema na luz, os corais não estão se desenvolvendo. Olha aí, vê o que você acha, porque você tem como virar ali, quem já teve a chance de usar é bem interessante, como se você estivesse conversando com uma pessoa e dizer, pô, olha aqui, dá a tua opinião.
E aí eu virei a câmera e o Copilot começou a falar, de fato, olha, o seu aquário é lindo, é, seu Ainda aquário é puxou o lindo, saco. mas eu estou vendo que a luz não está penetrando até o fim, estou vendo que tem alguns corais ali, principalmente os corais mole, não estão se desenvolvendo muito bem, não estão bem abertos. Ele começou a dar diversos detalhes e, no final, ele disse, eu acho que você pode mudar a configuração da luz azul e da luz branca, ou você pode utilizar um outro tipo de luminária que está disponível agora no mercado. Eu parei, eu não esperava essa recomendação toda, eu só perguntei algo mais simples. E aí, como venho do mundo de CRM, né, meus últimos 20 anos foram sempre trabalhando com CRM. Naquele momento, naquela recomendação, eu vi uma grande diferença, porque ali eu vi marketing, ele estava fazendo ali uma campanha, ele estava, de alguma forma, me oferecendo um produto, né? Ou para consertar, ou para adquirir um outro. Então, vi marketing, eu vi uma oportunidade de vendas, porque ele estava ali gerando oportunidade, talvez, ali para alguma marca que poderia me oferecer uma luminária, e eu vi até atendimento, porque ele detectou que a minha luminária não estava muito boa e não estava agindo bem com os corais. E no mundo de CRM a gente tem essa tríade, né? Marketing, vendas e atendimento, e os três ali estavam ao mesmo tempo com uma simples pergunta. E o que foi bem diferente? A confiança. Porque quando ele falou tudo isso, eu passei a confiar demais naquela recomendação, para mim fez todo sentido. Ele juntou todos os assuntos e ele ganhou a minha confiança. Então, acho que esse tipo de mudança é o tipo de mudança que a gente está prestes a ver em vários cenários, em várias situações, e talvez até a gente tenha que aprender, porque a forma como a gente vê lidando com essa tecnologia e com essa jornada de compra e vendas, a gente não visualiza a capacidade que a gente tem hoje de colocar uma tecnologia como essa tão poderosa para ganhar a confiança dos nossos clientes e escalar de uma maneira, acho que nunca antes vista. Pedro? Um comentário só, que eu adoro a frase do Ogilvy. Ele falava que as pessoas gostam de comprar, mas não gostam que lhe vendam coisas. Então, essa sensação de confiança foi detectada porque, primeiro, ele estava conversando tecnicamente sobre o assunto, e aí, naturalmente, uma venda consultiva muito interessante. Então, realmente, isso é sensacional. Sensacional. E como é que você vê esse novo momento, Fred? A gente vai. Já existem até plataformas, né, específicas de a gente conseguir marketear para agentes, mas como é que você vê esse novo momento? Então, vamos lá. De fato, como foi mencionado aqui, muda muito o jogo, né? Então, a jornada de compra, ela muda por completo e o pagamento, que é uma transação, ele vai ter que ficar imerso nessa jornada. A gente vai ter que aprender a fazer essa jornada. Como é que a Visa enxerga isso? Se eu for pensar que o cartão, o agente, na verdade, só dando uns passos atrás, as atividades que o agente executa resultam de um treinamento que ele recebeu, certo? De uma preparação que ele recebeu. Obviamente que na Visa a gente está trabalhando para treinar os agentes a confiarem nas formas de pagamento via cartão, especialmente via as credenciais Visa. Essa é creio que a intenção que a gente tem agora, é o esforço que a gente está. Só com um parênteses, se você parar para analisar, os cartões eles têm uma compatibilidade bastante alta com o mundo de compras digitais, porque, vamos lá, os cartões numa compra de e-commerce são tokens. O token, na verdade, ele nasceu, é um software, né? Ele nasceu para conviver com o mundo do software. Então, as compras agênticas utilizando tokens de cartão é um casamento perfeito. O que a gente precisa fazer é treinar, participar dos treinamentos dos agentes para que eles tenham confiança de que essa é uma compra segura e que sigam aprendendo ao longo do tempo, porque em determinadas situações faz mais sentido concluir uma compra com uma credencial A, que acumula mais pontos, ou com uma credencial B, que tem menos fraude nesse comércio, o que for. Então, a Visa está trabalhando em várias frentes, de educar comércios, habilitar emissores, habilitar adquirentes, mas também uma frente super importante é uma frente de a gente está lá com o OpenAI, com
Microsoft, com uma série de jogadores, trabalhando para criar um protocolo que seja de confiança e dar transparência para que os agentes possam ser treinados da forma mais adequada. Show. Eu vou falar uma pergunta agora que eu chamo que é o pergunta do elefante na sala. A gente falar de cabra, né, mas esse aqui é grande, é elefante, né, cabra não. Segurança, a gente falou tudo de confiança, né, que isso é confiança. Se um agente alucina e essa pergunta tem 2 momentos, tá. Eu falei para o meu agente: "Compre uma passagem para Paris, para tal dia, ou entre tal dia e tal dia, mais ou menos day flight ou não, que tenha mais ou menos um range de price X ou Y", e passo todos os detalhes, vai pum. Ele vai lá e compra 100 em vez de uma. Eu pedi uma classe econômica, ele me pediu uma classe super premium barra power primeirona. De quem é a culpa? Né, quem responde por isso? Quem responde é a tecnologia do agente, é o consumidor, é o banco emissor, é o adquirente ou é o estabelecimento que recebeu a transação? Isso numa alucinação. E também como que a gente evita fraudes nesse momento, né? Quais são as barreiras antifraude num comércio aonde a gente não tem a inferência humana? Como é que vocês veem isso daí? Posso começar aqui? A gente Vai lá, Fred. vai. Vou comentar do mundo que eu conheço, que é o mundo da Visa, né? Porque nesse momento existem vários protocolos distintos sendo desenvolvidos. O protocolo da Visa, que envolve, por exemplo, o VIC, que é o Visa Intelligence Commerce, é um protocolo que parte da centralidade em confiança, né? E como é que ele trabalha para evitar essa situação que você mencionou? 2 coisas. Dentro do VIC, existe uma etapa de consentimento. Então, eu, como consumidor, já tenho minha credencial carregada, digamos, no ChatGPT ou a plataforma que for. Quando eu vou iniciar meu processo de compra, eu falo, quando eu registrei, perdão, essa credencial, eu falo, eu autorizo, eu tenho consentimento de que esta credencial pode ser usada para compras neste range de valor, com tal frequência, uma vez por semana, uma vez por mês, ou todo dia, 5 vezes por dia, etc. Tal, em determinados tipos de compra. Eu autorizo em supermercados, eu autorizo em o que for. Tá? Então, esta etapa de consentimento é chave para evitar essa situação que você falou, porque se o agente chegar aqui e tentar comprar 1000 passagens ao invés de uma e extrapolar o valor que eu dei o consentimento, a Visa declina. Não é nem o emissor, não é nem o agente. Quando chegar essa transação e passar pela rede da Visa, a Visa declina. A Visa vai comparar um e outro e vai falar não. Tá bom? Então, esses são os guardrails que a gente está construindo hoje. Mas, além desses guardrails, o sistema de disputas, o sistema de controle de fraudes, ele permanece, o modelo não muda, né? A gente está acrescentando camadas, mas o modelo ele segue com a robustez absoluta. Mas, evidentemente, que a gente vai aprender muita coisa ainda pelo caminho. Carlos? Eu imagino guarda-rails e segurança, né? Eles andam ali juntos, né? Se a gente tirar dessa jornada o agente e vamos pegar uma outra situação, que não seja um agente, mas eu chamasse alguém, um assistente. Olha, eu preciso que você compre a passagem nesses critérios para esse destino, para esse tipo de, para essa configuração específica. Aí a pessoa vai lá e compra diferente, a gente vai ter os guardrails e vai ter a questão da confiança Super bom também. ponto. Então, eu acho que, de novo, a gente está passando por um momento em que a gente vai mover um pouco os atores e mover o local onde as coisas estão acontecendo, mas a infraestrutura, a segurança, a confiança, os guardrails, eles vão continuar existindo, a gente vai ter que reposicionar. O interessante é que, conforme a gente vai mexendo aí, nesse equilíbrio, né, entre segurança, guardrails e confiança, a gente pode dar uma virada muito grande em tudo que está acontecendo. A gente está aqui agora discutindo sobre compras feitas por agentes.
Mas pode ser que aconteça algo que a gente comece a ganhar confiança muito grande de algum tipo específico de agente, de algum fornecedor específico, e isso vai acelerar todo esse trem de tecnologia que está passando aqui na nossa frente. Vou oferecer 2 perspectivas. Primeiro, lembrar o axioma de Hart e Williamson, que é a teoria dos contratos incompletos. Então, aqui o grande segredo vai ser o menor conjunto de variáveis e parâmetros que proteja o maior volume de transações que a gente não queira. Então, obviamente, o começo é mais força bruta, que eu chamo, o valor, por quantidade, por tipo de estabelecimento. Isso já acaba eliminando já os erros mais grosseiros. Segundo, que já olhando os LLMs e as alucinações, aqui a gente tem um risco um pouco menor do que alucinações até no começo, porque o risco maior para mim não é esses erros críticos de quantidade de coisa, e sim leves interpretações. Porque, por exemplo, determinado tipo de compra, ou você vai ter que reaprender a perguntar, ou a solução vai te perguntar algumas coisas. Cara, não entendi isso daqui, reduzir a ambiguidade. Me explica esse ponto aqui. Ó, eu estou interpretando dessa forma. O que no começo talvez a experiência não seja tão rápida, mas aumenta a acurácia, né? Um exemplo claro aqui, só fazendo 2 comentários. Nossa compra inicial foi uma caixa de cerveja, né? E a segunda ordem foi um Macallan 12 anos por menos de 800. Essa a gente não encontrou, conseguiu. infelizmente. Essa não conseguiu ir até o fim. Ainda não, mas já vi oportunidade de fazer negociações, né? Talvez, por exemplo, se o estabelecimento falasse, eu até vendo por 800, mas desde que fossem duas unidades. Ou eu vendo por 800, mas eu não te entrego, você pega lá no CDD, ou daqui a 30 dias, por exemplo. Mas esse é um grau um pouco mais sofisticado já de mini negociações ali automáticas. Mas voltando, eu falei uma caixa de Heineken por até R$ 90, não lembro, e tal. Então, comprou. E que entrega aqui, muito bom. Não falei de construto de respeitabilidade ou de reputação do estabelecimento, que poderia ser outro lembrete. Mas veja, ele interpretou uma caixa como 12 long necks. Achei interessante. Eu botei uma caixa proposital. Eu não botei 12 latinhas, 12 long necks. Mas uma caixa poderia ser considerado o engradado, então já teve uma interpretação ali de que caixa eram 12. Tudo bem que o valor listado em R$80, R$90, por exemplo, não conseguiria comprar provavelmente 12 garrafas 600 ml. Só que veja que daí simplesmente fala assim, ó, não consegui, porque interpretou, a experiência não seria boa. Então, provavelmente fala assim, olha, eu considero 12, uma caixa com 12 cervejas. Isso a gente só vai aprender na boa com os primeiros usos, porque senão aí caímos nos contratos imperfeitos. A gente não consegue pensar todas as possibilidades, e por isso que eu acredito muito, como o Fred falou, primeiro, quais compras as pessoas vão ficar mais à vontade, quais compras, a experiência, você falou de companhia de compra de passagem aérea, não sei se tem alguém de empresa aérea aqui, desculpa, mas a jornada ainda é muito ruim. É muito. Olha, eu compro passagem direto aí para um monte de gente. Pô, é muito. Vai, não vai. Mesmo quando você sabe onde você quer, a data que você quer, aí você vai, você volta. Lá. Ali, para mim, é típica. Só que o erro de uma compra dessa é muito crítico. Quem já tentou trocar passagem depois? É um horror. A política é. Então, ali, por exemplo, embora seja a experiência atual seja ruim e o delta de ganho seja alto, provavelmente em termos de experiência, vamos ter que garantir, por exemplo, o tipo de tarifa. Olha, eu estou comprando, mas eu posso ter que cancelar, alterar ou não. Nossa, tem muita coisa ali envolvida, né? Então, vai ser um binômio. Itens, produtos, serviços, etc., cuja experiência hoje não é tão boa e a experiência do GenAI ajuda a comprar, esse é um binômio, mas no outro é o risco do erro. Então, vai ter compra que é fácil, que já tem, inclusive, processos de devolução, de refazer, etc. Tem compras que não. Então, vamos ter que achar o quadrante perfeito aí desse caso. Né? E se eu puder agregar, super bons os comentários aqui. Eu acho que ao longo das camadas de proteção tem algumas extras, tá? Uma delas é a própria Visa e o WebSoa, eles vão analisar o comportamento de compra desse consumidor. Então, se eu imaginando que ainda está dentro dos parâmetros que eu consenti, certo? Bom, mas chegou uma coisa para comprar num site diferente, que eu nunca comprei, num horário diferente, o emissor e a Visa vão levantar os alertas e isso vai acontecer, tá? E a segunda coisa que eu queria comentar, na esteira do
dos comentários do Pedro também é o seguinte: a gente vai ver transações, não vai ter one size fits all, a gente vai ter diferentes tipos de transação. Vão ter transações que vão ser mais aptas à compra completamente autônoma, certo? Então, baixo valor, repetidas, olha, todo dia eu compro isso, toda semana eu compro isso na mesma loja, a gente está autorizado a ir sozinho. Vão ter compras mais complexas, de valores mais materiais, que eu, como consumidor, vou instruir o meu agente a me pedir uma confirmação. Vou pôr o human in the loop, vou pôr o humano como parte do circuito de aprovação. Vai me chegar uma mensagem, eu vou ver aqui, biometria, estou de acordo, biometria, pum, aproveito. De outra forma, eu bloqueio. Carlos, você queria juntar alguma coisa aí? Eu vi que você Só estava... comentar também que na Microsoft a nossa implementação de inteligência artificial a gente chama de Copilot. Eu não vou falar como o Pedro aqui, que tem o binômio, o quadrado perfeito, ou o axioma. Eu vou chamar o axioma do Satya Nadella, diz o seguinte, que a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, né? Essa é a missão da Microsoft ali, a gente empoderar pessoas e organizações a irem mais longe. Lá atrás, a ideia do Bill Gates e do Paul Allen era ajudar as organizações colocando um PC em cada mesa. Passaram-se alguns anos, a nossa ideia de empoderar pessoas e organizações foi através da mobilidade. 10 anos atrás, a gente apontou para a nuvem, e hoje a gente aponta que empoderar pessoas e organizações a fazerem mais é através da inteligência artificial. E quando a gente põe toda a companhia e coloca a inteligência artificial ali no centro e chama essa inteligência artificial de copilot, significa que ela é um copiloto. Ela vai nos ajudar a fazer algo, e ela não é o comandante. Nós somos os comandantes. O ser humano está sempre no centro, ele que vai sempre tomar a decisão. E a inteligência artificial será o copiloto. Embora a gente saiba que o comandante, às vezes, delega para o copiloto, né? Mas, enfim, na nossa forma de ver essa tecnologia, colocando a inteligência artificial como um auxiliar do ser humano. Não, perfeito. A gente estava conversando lá fora, falando que engraçado como depois dessa publicação de vocês, de 11 de março, que foi para a mídia, a quantidade de notícias que a gente vem tendo sobre comércio agêntico é avassalador, né? Me deu a sensação que estava todo mundo escondido, desenvolvendo e não conta nada para ninguém. Aí, quando um saiu, todo mundo falou assim: agora não tem jeito, todo mundo põe as armas na mesa e mostra o que tem. E a gente percebeu que realmente isso estava acontecendo, que você tinha todas as empresas desenvolvendo esse conceito. A gente tinha a Visa com o VIC, Mastercard com o Verifiable Intent, a Amex com o ACI lá nos Estados Unidos, até com seguro transacional, com o Google, com o UPC, né? É a UPC, e vários outros, né? Tá todo mundo com um protocolo, UCP, não UPC, Unified Commerce Protocol. E a gente percebe a pluralidade de protocolos, né? Como que isso, na visão nossa, não vai virar um caos com tamanha fragmentação? Como nós, como consumidores, nós, como varejistas, nós, como os players dos meios de pagamento, vamos lidar com essa pluralidade? Como que vocês veem que isso irá evoluir no sentido dos protocolos coexistindo? Posso começar Quem quer também? Aqui começar? só, Vai lá, Fred. acho que a gente está no começo de uma nova era e tem muita gente buscando demarcar território enfim, a normal, certo? E a gente vai passar um tempo até que esses padrões comecem a ficar mais claros, tá? Do lado da Visa, aqui está, quando eu mencionei que a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada, há 6 meses a gente não imaginava que ia precisar de uma coisa que a gente lançou faz pouco tempo, que é o Intelligence Commerce Connector. O que é isso? É como se fosse um integrador para tudo. Então, a intenção da Visa em lançar isso é o seguinte: a gente fala para o comércio, se integra com esta solução aqui, com esta API, e esta API é agnóstica, ela abstrai todos os outros. Então, se vier uma compra com os protocolos da Mastercard, não tem problema, essa API traduz e te traz. Se vier com o protocolo da Visa, assim, se vier com o protocolo da Amex, se vier com o protocolo do Google,
porque o que vai agregar valor, até que tudo isso convirja para um ou dois padrões, né, é que você possa abstrair para o comércio, para o emissor, para todos os jogadores. Putz, o que é essa complexidade toda? Tá? Então, mas, de novo, há 6 meses a Visa não tinha isso no radar. Mas, dado os desenvolvimentos que foram acontecendo, a gente percebeu que o que a gente precisa é facilitar a vida do comércio, do emissor e de todo mundo. E a gente já tem hoje essa solução. Carlos? A gente está tendo essa situação por conta da inteligência artificial. Então, é um problema que nasce com a inteligência artificial, mas é na própria inteligência artificial também que está a solução. A gente tem, falando como alguém que é do lado do fornecedor de tecnologia, a gente hoje tem bastante recursos, né, com inteligência artificial que nos ajudam a desenvolver e alcançar também uma velocidade, uma escala nessa comunicação com o protocolo, falar com a API, fazer cheque de segurança, fazer validações de uma escala tão grande que também na própria inteligência artificial a gente busca essas alternativas. Então, a gente vai, com toda certeza, a gente está num ponto muito interessante de virada, a gente vai ter um volume muito grande de transações. Então, o Fred estava comentando que tem ali os guarda-reios e vai começar a receber aqueles sinais, aquelas sinalizações, e pode ter certeza que vai ser um número de sinais, assim, que, como a gente nunca viu. E a gente também só vai conseguir lidar com esses sinais, com essa tecnologia, com a própria tecnologia, para que ela consiga tomar as próprias decisões, validar e nos ajudar a minimizar aquilo que chega para que o humano tome a decisão. Então, a solução também está na própria IA. Tá, a solução está na própria fonte do problema, né? Diz uma coisa. Sim, senhora. 5 minutinhos. 2 perguntas aqui rapidinhos. Qual é a visão de vocês do time to market? Disso daí. Quando que eu vou falar assim, putz, vou contratar este agente aqui para ajudar a minha vida? Quando isso acontece aqui no Brasil? Assim, a gente já está trabalhando para ter casos reais na rua este ano, tá? Casos assim disponíveis para o consumidor este ano. Mas até que isso ganhe uma escala, as pessoas adotem, isso prolifere, é um pouco imprevisível, mas não vai demorar. Não vai demorar. Este ano a gente Olha, Pedro? vou falar a data cabalística em 1 minuto. 11 de março, um dos objetivos de ser 11 de março é aniversário do meu filho mais velho. E só uma história rapidamente curiosa. Meu pai, quando estava fazendo doutorado, era criança, 7 anos. E o primeiro acesso à internet, baixar um trabalho acadêmico no Brasil, uma universidade brasileira baixando, meu pai estava participando. E na época, ele era um curso e que culminava nisso, os doutorandos lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele falou, Pedrinho, eu vou botar aqui no meu diploma, o nome do meu pai é Pedro Paulo Brandão Bramon, e o meu é só Pedro Bramon. Meu pai falou assim, eu vou botar no certificado só Pedro Bramon, para você lembrar disso, que você estava no primeiro acesso à internet. Aí, muitos anos depois, esse pequeno simbolismo também de ser no aniversário do meu filho. Então, eu falei essa história toda, eu faço aniversário 27 de setembro. Então, um alvo nosso Time to Market aí no meu aniversário, a gente lançar... Anotem aí, A gente gente! batalhar para pelo menos compromisso nosso. até 27 de setembro a gente ter um Eu caso quero de ser a produção real. primeira a comprar o protocolo. Tô nessa. Então, aqui brincadeiras à parte, terceiro trimestre é um bom horizonte aí de ter algo prático e que seja útil também, né? A gente não quer Útil, colocar... Eu gostei de um livro do Schwarzenegger, um livro muito bom, aliás, dele, falou assim, seja útil. Então, nosso foco aqui principal tem que ser útil, não só uma tecnologia diferente para fazer algo, né? E vocês lá da Microsoft, como estão vendo isso, Carlos? Eu ia sugerir aqui para o Pedro que tem outras datas aí que ele pode usar também. Tem, tipo, tem 6/6, 7/7, 8/8, que o pessoal gosta de fazer compras aí, né? Pode aproveitar para fazer os testes. Eu acho que, assim, Microsoft se preparou muito para esse momento, montando toda uma infraestrutura, assim, para servir de toda a base para tudo aquilo que os clientes vão fazer. Então, eu achei interessante que o Fred comentou logo no início, na primeira pergunta, a infraestrutura já está aí, ela já está pronta, e de fato. Então, agora é a gente colocar em prática os planos, aquilo que a gente planejou, mas principalmente a gente ser ousado, porque a gente tende a ser conservador em vários aspectos, mas
dado o avanço tecnológico que a gente conseguiu chegar, eu acho que a gente está super preparado para dar esses passos com segurança. Eu sei que também no Brasil, brasileiros são muito criativos, né? E logo que eles veem oportunidade, daqui a pouco começa a dar o bypass nas coisas. Mas eu acho que a gente está tá dando passos bem firmes para poder avançar e sermos vitrine para o resto do mundo, porque a gente também vê, e vocês com certeza sabem, nas empresas que a gente faz parte, que muita gente vem de fora ver o que está acontecendo aqui no Brasil, vem utilizar o Brasil como, exatamente por ter toda essa complexidade de todos os níveis, financeira, política, tecnológica, mas eles vêm aqui ver o que a gente está fazendo, porque o que a gente faz, a gente tem um bom resultado, e isso é levado como, para muitos países, como o modelo a ser seguido. Não, Bárbara, vocês estavam falando aqui, eu estava aqui na minha cabeça imaginando a gente ter o primeiro Black Friday agêntico do planeta. Não é? Não é? Se for 27 de setembro, tá. Só os estabelecimentos vão ter que se preparar com seus agentes para negociar com os agentes dos consumidores, né? Tem que montar uns agentes que não só que paguem, mas que gerem dinheiro também para a gente, né? Para a gente poder pagar. Se tivesse disponível, meus filhos já iam estar comprando figurinha da Copa com a gente. Tragédia. Bem, gente, em função do tempo, eu queria agradecer vocês profundamente pela generosidade do compartilhar, né? Pela generosidade de contar um pouco desse momento para a gente. E pedir para vocês, assim, se vocês estivessem olhando esse público e falassem assim, se preparem para esse novo momento, o que você recomendaria para os próximos 6 meses? Como eles se preparariam para esse momento? Para mim, é uma coisa só. Stay curious, assim, permaneça curioso, atento e aberto, porque o que a gente sabe hoje não é o que vai ser a realidade de amanhã. A gente precisa estar curioso, aberto, encontrar aliados de confiança para poder... ninguém vai tirar esse jogo do papel sozinho, ninguém. Com boas alianças, com curiosidade, já a gente vai estar voando nesse tema. Eu vou falar algo um pouco mais sob ótica filosófica, resgate o valor de fazer boas perguntas, porque no final das contas são as boas perguntas que vão permitir os consumidores fazerem boas compras nesse caso, e as empresas também têm que pensar um pouco que possíveis boas perguntas os consumidores fariam para o estabelecimento comercial se inserir e honrar aí a máxima do mestre Ogilvy, tá? Fazer com que o cliente sinta que está comprando, mas não pareça que alguém está ali vendendo coisas. Carlos? Minha sugestão seria experimentem. Acho que a gente nunca passou por um momento em que a tecnologia tivesse tão ao alcance de todos. A gente está com tudo muito pronto. A gente vê exemplos de empresas que são montadas de um dia para o outro com topo de tecnologia, com o melhor que tem disponível no mercado, desde sistemas, infraestrutura, ferramental. E eu tenho certeza que essa tecnologia está disponível para vocês. Então, experimentem, porque a partir de agora a gente vai perceber que cada virada, cada movimento, ele vai deixar muitas empresas para trás. Então, ou a gente vai estar nesse grupo que ficou um pouco para trás porque não experimentou, ou a gente pode estar no grupo que vai ficar à frente porque começou a experimentar um pouco antes. Bem, gente, chegamos ao final, então, basicamente, eu acho que a gente termina com um convite para essa audiência, né? Resgatem a criança que está dentro de vocês escondida. Resgate a curiosidade infantil que não tem limites, né? E chame seus amigos de outras empresas ou de outras entidades para brincar na construção dessa nova solução com vocês. Sejam crianças. Obrigada. Obrigada, Muito obrigado. pessoal.